Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 28 de novembro. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Daniel, capítulo de número 10. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória e pedimos, Senhor, dá-nos a compreensão da Tua palavra, prepara o nosso coração como uma terra fértil, onde a semente da Tua palavra é lançada e produz frutos. Também pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos o capítulo 10, eu quero lembrar você que hoje, às 19 horas, nós temos o culto ao Senhor e você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra que vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui o capítulo 10, mas nós precisamos recordar um pouquinho do dia de ontem. Ontem nós falamos daquela visão, revelação que Daniel teve das 70 semanas de Daniel, como é conhecida, que é o tempo para o fim, aonde virá onde nós teremos a segunda vinda de Cristo. E nós vimos ontem que 69 semanas já se passaram. Falta somente a última semana a se cumprir. E nós estamos aguardando esta semana começar. Esta última semana começar. Mateus 24, Jesus fala dos princípios das dores que anunciam a vinda desta última semana, chamada de tribulação, e os 3 anos e meio finais desta última semana, de 7 anos, ela é o tempo de perseguição, de angústia, aonde o anticristo vai se assentar no templo e exigir ser adorado como Deus, e ali os olhos dos judeus serão abertos. E então, no final desses 7 anos, dessa segunda parte, desses 3 anos e meio finais, nós temos a vinda do Senhor Jesus Cristo, aonde então começa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o milênio, o reino milenar do Senhor Jesus, 1000 anos aonde Jesus vai reinar sobre a terra. E agora nós vemos que Daniel, ele recebe mais uma revelação. É anunciado a ele mais uma visão que o perturba, que está lá no versículo de número 1 do capítulo 10, aonde no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. É o seu nome babilônico. Interessante que o terceiro ano do rei da Pérsia, nós podemos confirmar isso com Esdras, porque confere com Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. Porque Ciro, ele autorizou por decreto que os judeus pudessem voltar para sua terra. Então esse aqui já é o segundo ano após o decreto de Ciro que os judeus poderiam retornar para sua terra. E aqui diz que a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Foi essa a visão que Daniel recebeu, uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, esta visão dessa guerra prolongada trouxe para Daniel tristeza. Então aqui diz no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Amados, 3 semanas são 21 dias. É daqui que nós, por exemplo, tiramos o jejum de 21 dias. Amém? Aonde Daniel ele ficou 21 dias triste e diz a palavra de Deus, manjar desejável não comi, então foi um tempo de jejum, de consagração, de propósito, porque ele queria entender a visão que ele teve. E ele diz então, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Amados, aqui, até para aqueles que acham que Daniel ele ficou como um vegetariano a sua vida toda, aqui nós vemos que não, porque ele está dizendo que nesse período não entrou nem vinho nem carne na boca dele, ou seja, depois de um tempo de consagração que nós vimos lá no capítulo 1, Daniel depois já alcançando o seu objetivo de não se contaminar com as coisas do rei, porque esse era o sentido, ele agora depois, claro, ele voltou a comer
carne, né? Nós vemos aqui beber vinho, nem me ungir com unguento, ou seja, ele ficou totalmente dedicado ao Senhor nesses 21 dias, até que se cumpriram as 3 semanas, os 21 dias. Olha que interessante, amados. Nós vemos que a tristeza de Daniel, então, era porque ele queria entender aquela visão. É interessante porque quando ele diz aqui no versículo de número 4, e no dia 24 do primeiro mês, isso bate exatamente com 2 festas, celebrações judaicas. A Páscoa e depois a festa dos pães asmos. Escute o que eu vou lhe dizer. Há uma ligação entre uma série de eventos bíblicos e que acontecerão e que aconteceram e outros que ainda vão acontecer. As festas judaicas. Nós não temos tempo de falar sobre isso hoje, mas aqui nós vimos que Daniel ele esteve em consagração, então, desde da Páscoa até os pães asmos, que terminam no dia 21 do primeiro mês, no 21º dia do primeiro mês. Mas Daniel, ele esteve até o dia 24, ou seja, ele ficou 3 dias após a festa dos pães asmos ainda, até que viesse a revelação, até que o Senhor enviasse um anjo para revelar para ele. Amados, isso fala para nós que nós devemos buscar a Deus, devemos nos consagrar a Deus, porque Deus é um Deus que responde. Você está buscando uma resposta? Você está buscando uma direção? Busque o Senhor, porque Ele vai te responder. Busque o Senhor com oração, com jejum, com consagração. Quantos testemunhos eu posso contar aqui de pessoas que fizeram propósito diante do Senhor? Nós fizemos propósito de 7 dias, de 10 dias, de 21 dias, de 40 dias, e no final desse período veio a resposta do Senhor. Durante este período as coisas já começaram a mudar, já começou a haver uma transformação na sua situação. Então nós vemos essa ligação que há entre os eventos e as festas judaicas. Isso é muito importante. Amém? Nós entendermos, e também, se você puder depois pesquisar, você vai ver que tem eventos que já aconteceram, estavam ligados a festas judaicas, e outros que vão acontecer, ou que não aconteceram ainda, que estão diretamente ligados a festas judaicas. Amém? Que marcam festas judaicas. Então, no primeiro dia, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E diz assim: e levantei os meus olhos, vamos ver aqui o que ele diz, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então, amados, aqui poderia ser tanto, alguns especulam, Jesus, quanto um anjo. Mas o versículo de número 6... ele dá uma descrição mais detalhada do que ele viu, e isso sugere que ele estava vendo o próprio Senhor Jesus naquele tempo. E ele diz assim no versículo 6, olha só: e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Você já leu isso no Novo Testamento, já vou dizer para você onde que você leu. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Algumas versões falam como a voz de muitas águas. Amados, ele é semelhante à mesma visão da glória de Deus que nós vimos lá em Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 4. E também a mesma visão que João teve lá no livro de Apocalipse, a partir do versículo 9, já no primeiro capítulo, onde descreve a glória de Deus, lá em Ezequiel, o Senhor Jesus, em Apocalipse, e aqui nós vemos que este homem veio até Daniel, trazendo a resposta. Amado, você já parou para pensar o próprio Senhor Jesus trazendo a resposta para Daniel? Jesus, ele responde às nossas orações, porque Jesus, ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por nós, diz a palavra. Amém? Versículo de número 7. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Amados, aqueles homens não viram nada, mas eles
perceberam, eles sentiram que havia algo ali que eles não entendiam e aquilo trouxe um medo, um temor muito grande para eles. Mas Daniel via. Amados, o homem de Deus, ele vai ver o que os outros não veem. Por isso que muitas vezes você percebe coisas, vê coisas que as outras pessoas não estão percebendo e não estão vendo. Porque o Senhor revela as coisas ocultas, as coisas escondidas, porque você tem um discernimento espiritual, porque o Espírito Santo habita no teu espírito, e você então tem um discernimento espiritual, não só natural, é além do que os olhos podem ver. Que coisa tremenda, amados. Além do que os olhos podem ver, nós podemos perceber, discernir as coisas, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Amém? E o Espírito Santo revela para nós, nos dá discernimento. Versículo de número 8. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Eu quero ler o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Amados, ele desmaiou. Sabe o que nós vemos nesses 3 versículos, 7, 8, 9, 10, ou melhor, 7, 8, 9, o 10 nós não lemos ainda? Como Deus é poderoso e como nós somos fracos e somos frágeis na presença de Deus. Amados, a simples presença fez com que Daniel, um homem de Deus, cheio da presença de Deus, nós percebemos isso, né? Consagrado, não conseguiu ficar de pé diante da glória, do poder, da presença de Deus. Amém? Você já participou de um culto onde a glória de Deus era tão grande que ninguém conseguia ficar de pé? Eu já experimentei isso, amados, algumas vezes. E você pode experimentar isso no teu particular também. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração. Eu aqui também, querido, já experimentei isso e eu sei como é. É tremendo, é extraordinário. Amém? Já houve experiências de ter uma visão, já teve experiências de não ter uma visão, mas de sentir que havia algo tão poderoso de Deus ali, um amor tão grande, um poder tão grande de Deus, amados, que eu não conseguia ficar de pé, que eu não conseguia me levantar, que eu não queria sair dali, que eu queria permanecer naquele lugar. Então, querido, nós podemos ver como nós somos fracos e frágeis diante da presença de Deus. E amanhã, porque hoje não vai dar tempo, nós vamos aprender algo muito importante, como o mundo espiritual, ele tem poder sobre o mundo natural. Nós vamos ver amanhã, por exemplo, o anjo relatando a Daniel que ele demorou 21 dias porque o príncipe da Pérsia não deixava ele vir. Se opunha, impedindo que ele trouxesse a resposta de Deus. E qual era o império em qual Daniel estava? O Império Persa. Então era o príncipe da Pérsia que impedia que ele chegasse. E ele ainda vai dizer amanhã, nós vamos aprender sobre isso também, que quando ele voltasse, ele teria que lutar com o príncipe da Grécia. Porque qual é o reino, o império que sucedeu o Império Persa? O Império da Grécia. Então muda-se o império, muda-se o príncipe nas regiões espirituais, nos ares. E ele se opunha, então, a tudo aquilo que é a vontade de Deus, tudo aquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas. Eles não queriam que Daniel recebesse a revelação. Amém? Por isso nós temos que buscar a Deus com afinco, com fé, com coragem, com ousadia. Não podemos desistir na primeira dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós vamos continuar esse capítulo 10 de Daniel. E enquanto isso eu quero convidar você, antes, nós orarmos antes de nós terminarmos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa casa com saúde, com paz, com proteção, com prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para eles estarem acampados ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo, ao redor das nossas casas, das nossas famílias, protegendo e guardando de todo o mal. E nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém. Não esqueça então, hoje culto às 19 horas, por gentileza dê o like, compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários
o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto é importante para você. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.